vai incomodá-los. Lembrem-se de que sou apenas o mensageiro. Não fui eu quem fez isso acontecer. Se quiserem uma versão mais confortável disso, liguem a TV ou o rádio quando tiverem um momento livre no banheiro e ouvirão a fantasia. Vivemos tempos estranhos, diferentes do que estávamos acostumados. Este país é, como o Dr. Leon, continuo querendo chamá-lo de Wilmer, pois nos tornamos amigos, mas, como ele apontou, vivemos numa época de declínio. E quando um império declina, algo que não vivenciamos, porque impérios não declinam com frequência. Mas pelos livros de história, posso dizer que não é nada agradável estar num império em declínio. É bem mais divertido quando o império está em ascensão, como foi no último século ou século e meio deste país. Agora estamos na descida. Não estamos preparados, pois temos líderes que não podem dizer uma palavra sobre isso. E essa divisão está por toda parte agora. Se você não notou ainda, vai notar, porque vai afetar sua vida de várias formas. Um ponto para começar é sobre o que significa um império em declínio, só para dar contexto. Os Estados Unidos perderam a guerra no Vietnã. Quando falo isso nas aulas, meus alunos me olham como se nunca tivessem ouvido tal coisa. A América, para os gibis que leram quando crianças, só vence guerras. Não perde guerras, mas a gente perdeu. A guerra foi contra o Partido Comunista do Vietnã do Norte, que governa desde que os EUORA saíram em 75. Vá conferir tudo isso. Vai ver que não estou inventando. Depois do Vietnã, tivemos uma grande guerra no Afeganistão que também perdemos. Essa guerra foi contra o Talibã, que agora governa lá. Sinal claro de derrota. Perdemos a guerra no Iraque. Estamos perdendo a guerra na Ucrânia. Mas a divisão no país é tal que, em certos públicos, eu não ousaria dizer o que acabei de falar. Eles não conseguiriam ouvir. Eles simplesmente não ouviriam. E eu não conseguiria passar mais nada, então não poderia começar assim. Sou professor, não vou tentar perder meu público antes de começar, mas é a realidade. Deixe-me dar mais alguns exemplos do que significa declínio. Na semana passada, algo aconteceu com um país chamado Indonésia. Não sei se vocês conhecem, é um país notável na Ásia, formado por 18 mil ilhas no Pacífico. É um país enorme. A população da Indonésia é de 280 milhões, um dos maiores países do mundo. Lembro que a população dos Estados Unidos é de 330 milhões. 280 não é tão menos que 330. É algo impressionante. O que eles fizeram foi se juntar aos BRICS. Tornaram-se um parceiro pleno dos BRICS. BRICS, aliás, são as iniciais de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Há uns 12 anos, começaram a formar uma aliança chamada de Sul Global. Ser independente, relativamente, da dominação dos Estados Unidos. E a economia central lá, a maior, a mais poderosa, é, lamento dizer, a República Popular da China. Lembre-se, sou apenas o mensageiro. Eu não tenho responsabilidade alguma por isso. China e os BRICS, a Indonésia, se juntou a eles.
Agora, os BRICS, centrados na China, têm como população dos países membros cerca de 22 países atualmente. Juntos, representam cerca de 55 a 60% da população mundial como membros. Qual é a porcentagem da população mundial dos Estados Unidos? 4,5%. Entendeu? Somos 4,5%. Eles são de 50% a 60%. Nas palavras do Mickey Mouse, essas chances não são nada boas de qualquer ângulo. E como grupo, deixe-me explicar como se analisa isso. Na economia, temos esse pequeno jogo. Perguntamos: qual é a produção total anual de bens e serviços de um país? Dá uma ideia geral do tamanho e importância de um país no mundo. Bem, se pegarmos os BRICS juntos, eles representam cerca de 35% da produção mundial. Se somar a produção anual desses países, eles representam cerca de 36% da produção mundial. Agora, vamos comparar isso com os EUA e seus principais aliados. Esses são chamados de G7, o grupo dos 7. EUA, Japão, Canadá, Reino Unido, França, Itália e Alemanha. Reino Unido, me desculpe. Bem, esse grupo costumava ser o jogador dominante do mundo. Isso era o que o comércio mundial significava, o que eles faziam. Juntos, todos eles agora representam cerca de 28% da produção mundial. Entende? O BRICS é agora o que os EUA eram, mas não são mais. Hoje se busca riqueza, olha-se para o leste, não para o oeste. Se você é um país pobre do terceiro mundo, como chamávamos, e precisa de dinheiro para uma ferrovia ou lugares para vender exportações, você manda seus diplomatas primeiro a Pequim, porque é lá que está o negócio. Se não rolar um bom acordo lá, bem, você pode ir para Londres ou Washington. Mas o que quer que esteja fazendo, vai jogar um contra o outro. Vai dizer para os americanos: é o melhor que vocês oferecem. Vamos ver o que o outro lado oferece. Quer saber por que a maioria das ferrovias na África hoje são construídas pelos chineses? Aí está a sua resposta. Eles conseguiram um acordo melhor. Tudo está mudando por causa disso. Exceto aqui, onde o faz de conta é como o país lida com isso. Negação. Sabe, a gente devia pedir para o Dr. Fry nos ajudar a entender psicologicamente. Todos nós sabemos disso em nossas vidas pessoais, né? Quando perdemos um amigo ou amante e esperamos até que outros nos dissessem o que não podíamos encarar. Bem, somos nós, os amigos neste país, que estão sendo incapazes de encarar a realidade. Por isso, o que a Indonésia fez semana passada é algo que nem perguntarei quantos notaram, pois ninguém levantará a mão. Como poderiam? O faz de conta garantiu que isso não aparecesse na capa dos jornais, ou em qualquer página, nunca. Quantos sabem que a China é agora a economia dominante de crescimento rápido no mundo? Nós não somos. Não somos há algum tempo. Cada grande empresa de tecnologia daqui tem uma equivalente na China. Quando ouvimos sobre a oferta da China e Rússia para colaborar com o Ziguiua que foi recusada, isso é parte da negação. Eles não recusaram só naquela época, recusaram agora também. Isso por dezenas de outras mercadorias. A China está ganhando. Nós estamos perdendo. Não conte a ninguém.
porque você vive num país que finge que nada disso acontece. Ou nunca se fala nisso, ou dizemos que a China está ficando agressiva. Hein? Eles fazem exatamente o que nós fizemos. Sabe como os Iowa se tornaram uma potência, fazendo com a Europa o que a China faz conosco? Não é novidade, não é diferente. A única questão é, por que surpreender? Que comportamento estranho está ocorrendo aqui? Agora, para onde isso nos leva? Tenho algumas coisas para dizer e é só isso. O Sr. Trump é um problema. Você provavelmente já notou isso. Um dos problemas é como ele chegou tão longe na política. Ele tinha uma vida diferente antes. Era conhecido como playboy. Passou de playboy de Nova York a político nacional. Talvez até um político internacional. E fez isso de uma forma básica. Ele entendeu, talvez não esteja claro, que a América estava tão problemática que o povo estava alienado dos partidos republicano e democrata convencionais. Eles não sentiam que esses partidos faziam muito por eles, o que é verdade. Os partidos não os protegiam de um declínio que não identificavam, mas sentiam, especialmente nos últimos 30 anos, com orçamentos apertados. Você deve ter notado que há 40 anos o endividamento familiar neste país era pequeno. Hoje em dia, todo mundo está cheio de dívidas. Posso acrescentar, se interessar, que a dívida corporativa e governamental está no nível mais alto da história do país. Em outras palavras, somos um país endividado numa escala impensável há 10 anos, muito menos agora. Há um nome para empresas tão endividadas por anos que não lucram o suficiente para pagar suas dívidas. Ou seja, para pagar os juros e a parcela que devem reembolsar. Temos um nome especial na economia para elas. Não estou brincando, não inventei isso. Corporações zumbis. Porque estão mortas, estão economicamente extintas. Sabe como sobrevivem quando os lucros não cobrem as dívidas? Contraem mais dívidas para pagar as que não conseguiriam cobrir. Isso as torna mais zumbis no ano seguinte, e é o que está acontecendo. Você pode se perguntar, quem empresta a essas pessoas, empresas e governo endividados? Bem, vamos falar do governo. Se você achava o mundo maluco antes, espere só. Os dois maiores credores do governo dos Iowa são Japão e China. Japão em primeiro, China em segundo. Há alguns anos era o contrário. China era primeiro, Japão segundo. Os Iowa são o maior país devedor do mundo, entre países. O segundo maior credor dos Iowa é o maior devedor, a China. Entendeu? Os Iowa devem à China cerca de 850 bilhões de dólares. Claro, tem que pagar juros sobre isso, como em outras dívidas. Isso significa que parte dos impostos que vocês pagam, seja na cerveja, cigarro ou declaração, uma parte desse dinheiro, pasmem, vai para o governo dos Iowa. Não para moradia, saúde ou educação, mas para a China como juros, para eles construírem poder militar contra os Iowa. Ei, não fui eu que inventei isso. Por outro lado, pense assim.
Esses empréstimos do Japão e da China permitem que os euro gastem na Ucrânia sem nos taxar. O Dr. Leon falou sobre isso, sem precisar nos cobrar impostos. Sabe o que acabaria com a guerra na Ucrânia em uns 10, 11 segundos? Se os americanos tivessem que pagar por ela. Mas não temos. China apoia a Rússia contra a Ucrânia, mas empresta dinheiro aos States, que financia os ucranianos. Nossa. Acha que deve respeitar um sistema que funciona assim? Pense. Estamos em um mundo totalmente diferente do que já vivemos. O império está em claro declínio. Não somos fortes, somos fracos. Não produzimos a maior parte da produção mundial. Não controlamos a maior parte do comércio global. O dólar, que era a moeda global dominante, já não é mais. Bancos centrais não mantêm dólares como antes, pois já não é como ouro. O dólar caiu de 70% a 80% das reservas para cerca de 40%. Ainda importante, somos uma potência, mas nada comparado ao que já fomos. Agora, Sr. Trump entendeu que neste mundo em mudança, os americanos estavam sendo pressionados. E ele estava certo nisso. E você deve entender que ainda estamos nessa situação. E o Sr. Trump é presidente por causa disso. Veja como funciona. Todo império, ao cair, tem o seguinte procedimento para lidar com isso. Os do topo, ricos e poderosos, reagem ao declínio dizendo: isso é terrível, mas não para mim. O topo sempre joga as dificuldades e fardos de um declínio nos menos poderosos e menos ricos. O imperador em Roma não sofria como o povo comum. O imperador na Pérsia ou na Grécia não importa. Todos os impérios mostram os mesmos fenômenos. Os do topo resistem, trabalham mais para aguentar, pois sabem bem que está caindo. E quem não pode são os que têm pouco poder e pouca riqueza. Então, a classe trabalhadora tem que ser, de um jeito ou outro, espremida na queda. E nós, você, eu, estamos todos sendo espremidos. Na nossa ingenuidade, pedimos aos republicanos e democratas, protejam-nos. Eles não podem. Eles vão te dizer o que você quer ouvir. Você sabe disso, vivemos isso, mas eles não podem fazer nada.